iniciativa do Ministério da Saúde, do DAPES, na pessoa do professor Braga. Nós somos capitaneados pela professora Rosiane, que organiza, que coordena esse grupo de 17 profissionais do Brasil inteiro, de universidades do Brasil inteiro, para a gente fazer esse tipo de trabalho que a gente tem feito, que tem sido bastante gratificante para a gente, porque a cada encontro desse a gente aprende para caramba, a gente vê as diversidades dos estados, a gente vê condutas de profissionais e, assim, a nossa intenção na avaliação do quadro clínico, em momento algum, é ser médico do dia seguinte, que é muito fácil você pegar uma coisa que já está tudo ok, que está resolvido, que não foi resolvido adequadamente, e criticar. Então, o nosso objetivo é que a gente conversar sobre o assunto, coisa bem informal, conversar sobre os casos clínicos que aparecem, que acontecem. A gente tem aprendido muito, muito com vários estados, dentre eles vocês, tá? A Fernanda está entrando, ela está no centro cirúrgico, mas já está entrando, daqui a pouquinho ela entra, que vai ser a minha outra colega que vai ficar junto comigo nessa apresentação de hoje à tarde. E vou dar a palavra, Brena, você quer falar alguma coisa antes, Brena, de passar para a Júlia? Bom, eu queria só apresentar a Júlia. A Júlia é nossa fellow, ela fez residência no CISAM, que é um outro serviço de alto risco aqui no IMIP, é uma maternidade grande, mas é uma maternidade que é principalmente maternidade. E agora ela está no fellow com a gente no IMIP, que é um hospital maior, de maior complexidade. E ela tem vivenciado com a gente toda essa experiência do Covid. Ela veio para cá ainda o ano passado como R3, conheceu o IMIP, ficou ciente do desafio que a gente estava enfrentando com o Covid, e ainda assim ela optou por vir fazer o fellow dela com a gente, porque na verdade o que a gente viu é isso que a gente vai conversar um pouco hoje, que a gente continuou sendo a maternidade de referência para os casos complexos com Covid também. Então, pegava o síndrome gripal de paciente de risco habitual, mas também a paciente de alta complexidade, que é isso um pouco do que a gente vai conversar hoje, que é sempre um desafio. Nos últimos 10 dias, eu hesito em celebrar ou de fazer uma afirmação mais definitiva, mas nos últimos 10 dias a gente tem visto a diminuição da frequência de casos, das admissões. Então, pela primeira vez, eu acho que nos últimos 18 meses, a gente teve um dia de o nosso quadro do pré-parto, que é onde a gente anota os pacientes que estão presentes, estava completamente vazio. Como a gente era maternidade de referência, a gente foi por poucos minutos, na verdade, né? Foi por 40 minutos que ele ficou vazio, mas ele ficou vazio em algum instante, não havia nenhuma paciente no pré-parto com Covid. Das pacientes que estão na UTI, a gente não está com nenhuma entubada no momento. Então, a gente tem observado essa diminuição, a gente espera que tenha sido um pouco desse efeito da vacina, ou seja, que ele seja contínuo e progressivo, mas a gente já teve um momento de baixa também no final do ano passado, em outubro, novembro, que a gente também ensaiou uma certa comemoração e um desmonte do esquema, e a gente teve essa segunda onda na virada do ano, que faz a gente ficar reticente em fazer uma comemoração maior nesse momento. Mas, pelo menos nos últimos 10 dias, a gente está numa baixa de casos e de complicações mais importantes. Não fica na ausência, mas essa baixa tem nos acalmado um pouco, né? Acalentado um pouco a alma, que a gente tem vivenciado momentos tão difíceis. A gente espera que seja permanente e que não haja um retorno a uma piora importante. E é exatamente por isso que a gente quis trazer esse caso de hoje, porque eu acho que é um pouco de momento de reflexão, de sendo o final agora, ou o fim agora, ou não, em uma terceira médio prazo, no pós ou no final de pandemia, no resto de pandemia, numa patamar de pandemia mais baixo, que eu acho que os desafios para quem faz saúde da mulher no nosso país não serão pequenos. Então, acho que é um pouco disso que a gente vai trazer nesse caso que a gente selecionou, que a Júlia vai apresentar aí para a gente conversar um pouco sobre isso posteriormente. É sempre um prazer poder contar e estar nesse fórum. Brena está falhando um Riquíssimo. pouco. Eu acho que todo esse ecleano da Secretaria de Saúde, a gente tem trabalhado com muito afinco e muito desafio diário, né? Sim. Antes de passar para a Júlia, então, a Fernanda acabou de entrar, a doutora Deu para Fernanda. ouvir? Agora está ótima, estava falhando. Ótimo. Fernanda, é um prazer mais uma vez estar aqui com você. Se apresente, Tá bom. você nem precisa de apresentações, mas se apresente, por favor. Gente, em primeiro lugar, mil desculpas. Eu estou no plantão do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. E assim, eu só quero contar uma coisa linda. Eu não tinha como perder esse parto, eu me atrasei de propósito.
porque nós fizemos agora um parto normal induzido com 37 semanas e 2 dias por DHG superajuntada, numa gestante nossa que internou com 23 semanas, intubou com 23 semanas, teve alta com 31, foi pronada 7 vezes. Eu liguei pelo menos umas 2 vezes para a família para avisar que preparem-se, ela, né, vai morrer. Ela não só não morreu, como ela teve alta, ela fez pré-natal, ainda por 2 semanas. Internei, fui eu mesma que internei a semana passada, porque ela tinha sinais de superajuntada. Hoje eu cheguei no plantão, nós estávamos induzindo, falei assim, você vai nascer comigo. Ela, doutora, você está no meu caderninho negro, porque eu internei e deixei ela internada 10 dias no final. E acabei de fazer um parto normal num períneo íntegro e ela vai amamentar. Não é uma coisa linda? Eu queria contar isso para vocês, começar a nossa live falando disso. Então eu já me apresento dizendo de onde eu sou, estou aqui no Hospital das Clínicas e é um prazer estar aqui com vocês. E é isso, né? Eu acho que essas coisas vão dando alegria para a gente. Alguns casos a gente perde, muitos casos a gente sofre, sim, mas eu acho que todos nós estamos tentando fazer a diferença na vida dessas mulheres. Muito obrigada, Brena. Eu escutei a sua introdução. E se a Júlia quiser se apresentar e já começar a apresentação, acho que podemos, tá bom? Tá ótimo. Olá, pessoal. Boa tarde. Todo mundo consegue me ouvir bem? Sim. Brena, você pode deixar fechado o seu microfone, que está dando um pouco de interferência? A gente fecha, deixa só o da Júlia aberto, tá? Pronto. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bom? Eu sou Júlia, como a doutora Brena já falou inicialmente, né? E atualmente eu faço fellow de gestação em alto risco aqui no IMIP. E terminei a residência no começo do ano no CISAM, que é uma maternidade aqui de Recife, vinculada à Universidade Estadual de Pernambuco. Como a doutora Brena falou, a gente pretende, com esse caso, refletir sobre essa questão da Covid no país, não é isso? Ela falou, né, que a gente está numa fase mais tranquila com relação aos casos. E esse caso clínico é para a gente refletir um pouco. Então, as consequências da pandemia no acesso à saúde. Parece um pouco óbvio, né? Mas, às vezes, a gente precisa falar um pouco do que é óbvio também, para a gente poder discutir melhor e encontrar saídas, né? Bom, a gente vai seguir um pouquinho esse raciocínio, né? Falar um pouco o caso clínico e partir para a nossa discussão. Vamos lá, nosso caso clínico. Nós temos GMS, ela é da cidade de Timbaúba, é uma cidade do interior de Pernambuco, a 102 quilômetros de Recife, em torno de 1h30 daqui da capital. Ela tem ensino fundamental incompleto, terceira série, é da zona urbana de Timbaúba, não é da zona rural, né, que isso seria um agravante a mais. Ela faz trabalho doméstico não remunerado, né, trabalha na casa dela, lembrando que é um trabalho muito digno e muito você se esforça muito, né, para esse trabalho. Ela sobrevive basicamente de Bolsa Família e auxílio do pai dos filhos, que houve uma separação durante a gestação, e auxílio da mãe. Então, é uma paciente do interior de Pernambuco, com um grau de ensino, né, um grau escolar ali um pouco baixo, e com dificuldades financeiras. Ela foi admitida aqui no IMIP no dia 5 de junho de 2021, deu entrada na triagem às 6 horas da manhã, com queixa de dores em baixo ventre, tipo contração sem perdas vaginais. Veio encaminhada do Hospital das Clínicas, que é vinculado à Federal de Pernambuco, com tosse há 3 dias e teste rápido de antígeno positivo para Covid-19 realizado no HC. Antes do HC, ela foi encaminhada de Timbaúba com as mesmas queixas. Ela negou outras queixas respiratórias, negou febre, relatou passado de valvuloplastia mitral em 2018 por doença reumática e fez uso de carvedilol e uso de varfarina na gestação. Esse uso de varfarina foi um uso bem irregular. Então, assim, ela disse que fazia de forma bastante irregular.
Quando ela chegou, estava com pressão 120 por 80, um pouco taquicárdica, frequência cardíaca 130, frequência respiratória de 22 incursões por minuto, saturando 93, 94 em ambiente, ausculta pulmonar normal, batimento cardiofetal 140, com dinâmica uterina, 3 contrações de 25 segundos em 10, tônus uterino fisiológico, e colo pélvico para 5 centímetros, 50% apagado. Cefálico, alto, bolsa íntegra. Então, na admissão, nós temos de hipótese diagnóstica, gestação única tópica pré-termo, 36 semanas e 4 dias, por ultrassom de primeiro trimestre, CIRAG secundária à COVID, trabalho de parto prematuro tardio, cardiopatia reumática, com a valvuloplastia em 2018. Na conduta, foi coletada uma gasometria com PaDO2 de 68,7, índice de 327,1, foi calculada a FiDO2 ideal e iniciado suporte de DO2 em catéter nasal a 3 litros por minuto. Foram solicitados exames laboratoriais e solicitado internamento e encaminhamento para o centro obstétrico para manejo do trabalho de parto prematuro e da síndrome respiratória aguda. Vou falar um pouquinho agora do passado obstétrico e passado patológico da paciente. Ela é gesta 4 para 3, uma cesárea, 2 partos normais. O primeiro parto foi aos 16 anos de idade, uma cesárea realizada aqui no IMIP. Ela relata um pré-natal sem intercorrências e não sabe dizer o porquê da via de parto. Como é um parto há mais de 10 anos, a gente não conseguiu ter acesso ao prontuário dela dessa época. O segundo parto foi um parto normal, sem intercorrências, tanto no parto como no pré-natal, e feito em Timbaúba, que é a cidade do interior dela. O terceiro parto foi também pré-natal e parto sem intercorrências, na maternidade de Arnaldo Marques, que é uma maternidade de risco habitual aqui no Recife. Ela refere que não teve descompensação do ponto de vista cardíaco em nenhuma das gestações. Passado patológico. Tem febre reumática desde a infância, mais ou menos com 8 anos, abre quadro com edema e dispneia. Iniciou o uso de penicilina benzatina. Em maio de 2018, ela fez troca de válvula mitral, secundária a estenose mitral, fibrilação atrial, e uma endocardite interrogada, porque durante a cirurgia foi avaliado um abscesso, durante a troca, né? E um passado de trombose venosa profunda. Iniciou o uso de carvedilol e varfarina após a cirurgia, mas não manteve segmento com cardiologia, porque refere distância do centro médico especializado. Então, assim, ela referiu essa dificuldade no atendimento, na permanência do acompanhamento pela distância do centro médico. Fazia uso irregular de varfarina, justamente porque ela sabia que para fazer essa medicação ela precisava ter acompanhamento e ela não conseguiu esse acompanhamento. Com relação à gestação atual, ela refere gestação planejada e desejada, pré-natal no risco habitual, sem outras intercorrências, não foi referenciada ao serviço especializado de obstetrícia, não teve acompanhamento com o cardiologista durante a gravidez, e a única intercorrência que ela relata é o internamento, e também no cartão do pré-natal não tem nenhuma alteração. Nós podemos ver que ela tem atrasos para acesso ao serviço de saúde, né? A distância do serviço de saúde é um desses atrasos. Voltando para o internamento dela. No dia 5, né, de junho, ela foi internada. Eu vou seguir mais ou menos só a linha do tempo do internamento dela, para a gente compreender melhor como foi que ela evoluiu. Às 8h20, ela estava sem queixas, frequência respiratória de 24, saturando 100%, com catéter nasal a 3 litros, batimento sempre bom, com a dinâmica mais fraca do que quando ela internou. Às 10h40, ela teve uma melhora da dispneia, sem queixas respiratórias, batimento bom também, sem dinâmica, e o colo permanecia o mesmo, né? 5 para 6 centímetros, 50% apagado, e foi solicitado o INR e estava 1,03, que corrobora com esse uso irregular da varfarina. Às 13h30, foi coletada nova gasometria, a catéter 3 litros, com a PaDO2 de 138,4, saturando 100%,
o índice também aumentou, melhorou das queixas respiratórias, a frequência estava 28, do ponto de vista obstétrico também, batimento bom, tônus uterino fisiológico só estava sem dinâmica, e o colo estava pérvio para 7 centímetros, 50% apagado, foi realizada a miniotomia, então deu uma melhorada, né? Estava 5 para 6, estava 7 centímetros depois. Foi realizada a miniotomia com líquido claro e batimento 128 após a miniotomia. E nesse momento, acho que houve uma redução do catéter também, pela PaDO2 138. Ela estava com VCF às 14 horas 152, movimentação fetal presente. Às 15 horas, ela iniciou um quadro de espineia, que ela já estava melhor dessa parte respiratória. Quadro de espineia com frequência respiratória, aqui é a frequência respiratória, de 32, saturando 99, frequência cardíaca de 96, e foi aumentado o O2 para 4 litros. Às 16 horas, ela teve uma melhora da dispneia, relata calafrios, estava com a febre 38,7, frequência respiratória de 28, estava um pouco melhor, e saturando 100% a 4 litros por minuto. Às 18 horas e 6 minutos, ela evoluiu para parto vaginal, recepção de RN vivo. Então, assim, né, a gente tem uma paciente com síndrome respiratória aguda grave, em catéter nasal de O2, que pariu via baixa, né? Só para mostrar que tem COVID e se você tem um caso mais estável, que a paciente não está tão grave, a gente consegue esperar evoluir para o parto normal sem problemas. Recepção de RN vivo, masculino, cefálico, boa vitalidade, APGA 9/9, delivramento espontâneo e com placenta macroscopicamente completa. Revisão de canal de parto com laceração de primeiro grau, sangrante a 9 horas, corrigida com controle de sangramento e útero contraído. Voltando para o internamento, né, no pós-parto, ela evoluiu com edema agudo de pulmão, por volta das 21h30, sendo feita a elevação do leito, amiodarona e furosemida, e solicitada vaga de UTI. Aqui a gente pode ver também mais um atraso com relação ao serviço de saúde. Em 6 de junho, ela foi encaminhada à UTI, foi o momento que conseguiu a vaga. E teve alta em 7 de junho, da UTI, né? Ela foi admitida dia 6 e teve alta dia 7. Ela retornou à UTI no dia 8 de junho, porque apresentou um novo episódio de edema agudo de pulmão. E desse novo internamento na UTI, ela ficou do dia 8 de junho ao dia 16, deu entrada com edema agudo de pulmão, secundária fibrilação atrial de alta resposta e CC descompensada. Fez amiodarona via oral e INVIC para fibrilação atrial, foi aumentada a furosemida, iniciado IECA. Depois ela evoluiu superando essa fibrilação atrial e o edema agudo. Durante o internamento na UTI, ela manteve a oxigenoterapia apenas com máscara não reinalante e ventilação não invasiva intermitente. Manteve a penicilina benzatina devido à cardiopatia reumática. Não fez uso de outros antibióticos, porque a tomografia com padrão apenas de vidro fosco. No dia 12, iniciou o desmame da máscara, e no dia 16, manteve-se eupneica e bem clinicamente, com a última sessão de VNI no dia 15, e teve alta para a enfermaria. Durante o período da enfermaria, ela ficou entre o dia 16 e o dia 29. Durante esse período, foi mais evolução dela cardíaca, ajuste de medicações. Ela manteve internada para ajuste de medicações, né? Retornou a varfarina, que ela não estava fazendo uso, e o controle do INR entre 2 e 3. Ela teve alta com controle da cardiologia, né? Alta em boas condições clínicas e laboratoriais no dia 29 de junho, com retorno marcado para avaliação obstétrica e cardiológica também. E falando um pouquinho do recém-nascido, o bebê dela nasceu com peso adequado para a idade gestacional, com 2.480 gramas, com APGA 9/9, permaneceu 24 horas em alojamento conjunto com a mãe, no pré-parto em vigilância, e foi para o berçário só pela transferência da mãe para a UTI. Só que,
Com 48 horas pós-parto, o bebê começou a apresentar convulsões. Foram elencadas várias hipóteses diagnósticas e, ao final, a pediatria suspeita mais de alterações neurológicas secundárias à COVID. O bebê também teve alta com boas condições clínicas, melhorou do quadro neurológico, saiu mamando super bem. E a gente conseguiu ver esse desfecho do caso, e agora vamos passar um pouquinho para a discussão. Que seria importante a gente falar um pouco sobre os atrasos, né, na obstetrícia. E tem também esse artigo que fala um pouco sobre a dificuldade de acesso à saúde que aumentou durante a pandemia, né? Ele cita que, devido a outras pandemias, fala até da epidemia do Ebola, viu-se essa dificuldade de acesso à saúde, e a partir de alguns parâmetros, eles fizeram 3 cenários, sendo um cenário de redução pequena de acesso à saúde, uma redução moderada e uma redução importante. E eles elencaram alguns fatores, como disponibilidade de trabalhadores da saúde, acesso a serviços de rotina, acesso ao transporte, medo de infecção e até pressão econômica. A força de trabalho e cadeia de abastecimento também. Com relação à redução importante, ele até lista a questão do lockdown, do isolamento, que apesar de aumentar essa dificuldade de acesso à saúde, a gente sabe que, por muito tempo, né, antes da vacina, era a forma mais eficaz da gente conseguir controlar mais a Covid-19. Com relação a algumas conclusões que a gente pode tirar, né, que a gente vai discutir mais sobre isso, mas a importância da luta constante pelos direitos das mulheres, porque a gente sabe que, muitas vezes, esses são os primeiros direitos a serem castrados, né, e mesmo com a pandemia, com a Covid-19, a gente buscar estratégias de manter o direito ao pré-natal, assistência à saúde, assistência, acesso à contracepção, até ao abortamento, que vários estudos também mostraram redução, né? O gerenciamento da pandemia para reduzir seus efeitos gerais, inclusive o acesso a serviços de saúde, o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, porque se a gente não tiver um sistema de saúde de ampla estrutura e que tenha boas condições de abarcar a nossa população, a pandemia só mostra, coloca uma lupa nos déficits que a gente tem. E pensar também em novas estratégias de atendimento, como até teleatendimento, atendimentos online, que um dos exemplos é em Minas Gerais, eu acho que é a doutora Helena Paro, que faz um trabalho, e eu não lembro se é Uberlândia ou é Uberaba, mas com relação a atendimento para pacientes que têm abortamento previsto em lei, e eles estão conseguindo fazer teleatendimento, atendimento online. E, por fim, é isso. Eu gostaria de abrir agora para a discussão. Pode tirar a apresentação, por favor, então, Júlia. Bom, eu vou... Acho que eu consegui. Conseguiu, sim. Eu vou começar falando uma coisa que eu acho que você tocou num ponto que é sempre bom a gente reforçar, né, Sigrid? Porque nossa maior preocupação aqui no estado de São Paulo, tá? E nós, o Serviço do Hospital das Clínicas, que é um serviço referência até quaternário em gestação de alto risco, foi na hora que a gente se viu na situação, em março do ano passado, que o hospital também foi elencado pela Secretaria do Estado de Saúde para ser um hospital referência para deslocar todos os pacientes graves de Covid da cidade para cá. Então, a gente esvaziou o prédio central, onde funciona todas as clínicas, tá? A gente tem aqui vários prédios, o Instituto Central, onde funcionam as enfermarias e as várias clínicas. O prédio dos ambulatórios é anexo ao Instituto Central.
E fora isso, a gente tem os casos de psiquiatria no estudo de psiquiatria, os casos de infantis no estudo da criança, que é outro prédio, os casos cardíacos no estudo do coração. E a ortopedia também em outro lugar. Mas o estudo central é onde concentra, assim, nefro, rádio, a obstetrícia de alto risco. E aí, esse estudo central seria deslocado para atendimento COVID. A primeira medida que nós tomamos, que foi uma loucura, e que exigiu, assim, um baita... Nós tivemos 6 dias para planejar isso, e fazer acontecer, 5 dias, e fazer acontecer, é que a gente falou, não dá para a gente parar de receber os pré-natais de alto risco do CROSS. Como que nós vamos fazer isso? Nós levamos todo o atendimento de alto risco para o hospital universitário. Tá? Só que lá no hospital universitário, gente, que tinha uma ala do hospital universitário, que tinha um ambulatório vago, tinha uma enfermaria que não era uma enfermaria, que era uma brinquedoteca anexa à enfermaria de pediatria, que a gente instalou e fez acontecer 20 leitos de alto risco, né? O alojamento conjunto que já tinha lá no HU virou alojamento conjunto de baixo de alto risco, né? E nós dividimos a equipe, nós levamos 2/3 da equipe, mais 6 ultrassons, cardiotocos, todo equipamento para atendimento de alto risco que lá não tinha, isso foi uma loucura. Aí falava assim, vocês estão loucos? Não dá para fazer isso. Assim, o que não dá é para a gente deixar de atender alto risco na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, porque assim, onde que faz cirurgia fetal no estado de São Paulo? É aqui. Aonde que a gente faz... Onde a gente atende as eclâmpsias em UTI quando complica fora? É aqui. Onde que a gente faz diálise em gestante internada? É aqui. Então, assim, só que não ia mais ser aqui. Então, a gente fez acontecer tudo isso no hospital universitário. Mas isso requereu, assim, olha, na verdade, a Sigrid conhece, a minha chefe, a Rossana, que também é do grupo aqui nosso de discussão, isso foi teimosia da Rossana. E batendo de frente com a estrutura hospitalar e com todo mundo. Ah, vocês não vão reduzir a entrada de CROSS? Não vão reduzir a entrada de CROSS. A CROSS é o sistema de encaminhamento, tanto hospitalar quanto ambulatorial do estado de São Paulo. Não vamos reduzir, nós não reduzimos. Só que eu sei que isso foi a exceção. A gente tinha uma equipe que deu para fazer isso, a gente tinha uma chefia imediata que achava importante fazer isso. O que a gente mais viu em todo o Brasil, a São Paulo é um exemplo, acho que a Sigrid pode me falar como é que foi aí no Amazonas, mas assim, o que a gente mais viu foi isso. Hospitais ditos terciários e secundários se tornando atendimento de Covid e a gestação de alto risco não tendo mais aonde existir, né? Então, assim, isso daí foi uma das coisas que mais incomodou todo esse grupo que está aqui, né? Eu, Sigrid, mais os outros 16, porque, assim, nós todos trabalhamos com prevenção de morte materna. Então, assim, eu acho que a gente ainda vai descobrir, viu, Júlia? Eu acho que a gente só está contabilizando morte por Covid, mas a gente ainda vai descobrir quais são essas nossas mortes por uma assistência obstétrica de gestante com comorbidade, que a gente não sabe ainda. Assim, daqui 2 anos que nós vamos consolidar os dados de morte do ano passado, é que a gente vai descobrir qual foi o tamanho do estrago, sabe? Queria que a Sigrid falasse um pouquinho como é que foi aí, Sigrid. Eu estou contando a realidade de São Paulo, que aqui foi um duro danado para a gente manter o serviço de alto risco e os pré-natais e as coisas acontecendo. Bem, assim, eu acho que é interessante demais, me chamou a atenção no caso clínico aqui, já o tema, as consequências da pandemia no acesso à saúde, que é um desabafo, é uma preocupação que o país inteiro tem. Verdade. Nesse caso em si, por exemplo, vou falar primeiro aqui no Amazonas ficou uma confusão louca, porque o que aconteceu? Se vocês lembrarem, na fase inicial da pandemia, a gente falava o seguinte, fique em casa, a grávida não tem tanto problema, não tem tanta preocupação para a grávida, vamos segurar o pré-natal, não dá pré-natal, e isso foi um terror, porque começou a acontecer que as pacientes acabavam dentro de casa, sem procurar médico, sem assistência nenhuma. E isso, quando a gente começou a mudar, também foi uma confusão, as pessoas não entendiam, mas é um risco. Então, a gente explicava, não precisa, a paciente tem que ser garantido o pré-natal para a paciente. Então, ela tem direito a esse pré-natal. O que a gente vai fazer é espaçar uma consulta a outra. Entre esse espaçamento, a gente vai fazer a teleatendimento, seja por telefone, seja de que maneira possa ser, mas que seja feito o teleatendimento para que ela tenha
otimizar as consultas. Orientamos também que fossem feitos os exames junto com a consulta no dia que fosse, mas realmente foi um pandemônio, porque, primeiro, mudou-se tudo, como a Fernanda falou, aqui também, todos os lugares, os hospitais, passaram a atender Covid. Então, ficou uma loucura, a ponto que, naquela época da diminuição de oxigênio, queriam internar até em maternidade, o que fosse, homem, mulher, tudo em UTI, criando UTI para Covid e tudo mais. Então, realmente, isso tudo prejudica demais. Nós temos uma dificuldade geográfica, e acredito que em Pernambuco também, que é uma dificuldade que não tem em São Paulo. Tem locais aqui no meu estado que você passa 10 dias a chegar. Isso quando é um interior próximo. Então, tudo isso a gente começou a observar mais de perto ainda a dificuldade que se tem para o atendimento adequado de saúde como um todo, não é nem só com a pandemia, como um todo. A desassistência que essas pacientes grávidas têm no interior, né? Porque lá, às vezes, não tem nem médico, ou quando tem, é um médico que faz tudo, não tem uma área adequada para fazer pré-natal, ou seja, elas ficam, teoricamente, extremamente desamparadas. E que é uma preocupação muito grande da gente, para tentar solucionar esse tipo de situação. Então, nós vivemos um momento, assim, cruel aqui, realmente. Até em janeiro, quando se começou a achar, na final de setembro, que a pandemia estava diminuindo, que é uma coisa que não tem como a gente pensar assim, eu imagino e penso que a gente sempre tem que achar que pode haver uma outra onda, que pode haver uma situação, e não desfazer os serviços que foram colocados, até que realmente se tenha certeza, ou pelo menos uma boa certeza, de que não vai complicar. Então, aqui, por exemplo, o que aconteceu? Foi desfeito várias coisas que tinham sido feitas, já tinha deficiência de leitos e tudo, e acabou por culminar numa situação, uma explosão dessa segunda onda, com a falta de oxigênio, que o país inteiro viu a situação que nós vivenciamos aqui. Então, assim, realmente é uma preocupação importante de vocês, e a gente tem observado, né, Fernanda, em todas essas reuniões, que são dificuldades importantes que os outros lugares também têm. Essa dificuldade de leito é terrível. O adequado é que a paciente que estivesse necessitando de UTI já tivesse um direito ao leito de UTI garantido, priorizado, pelo menos, né? E o que a gente vê não é isso. Você passa, como nesse teu caso, que foi até um dia, mas tem casos que passa 3, 4, 5 dias, 6 dias para conseguir um leito de UTI, e a paciente grávida, a gente sabe que agrava rápido e é complicado realmente segurar essa situação. Em especial, no caso dessa paciente aí, de cardiopatia, na verdade, se você analisar por esse aspecto, tudo começou errado até para engravidar, porque se ela tivesse um acompanhamento adequado, talvez tivesse sido feito métodos adequados para ela evitar a gravidez, a menos que ela quisesse realmente engravidar. E na hora que ela engravidou, uma paciente que era uma paciente que tinha uma gravidez de risco, acabou sendo acompanhada, ou nem sendo acompanhada, nem pelo risco habitual, pelo que parece, né? Ela, acho que mora no interior e não tinha essa assistência. Então, assim, como eu já, desde aí, uma situação complicada para essa paciente, que, por sorte, teve um desfecho adequado, mas ela começou tudo errado pelo nosso sistema de saúde, que, às vezes, realmente dificulta a entrada dessas pacientes, né? A paciente está no alto risco, o paciente tem uma gravidez de alto risco, que não tem para onde ir, não sabe onde ir pela dificuldade geográfica. Era isso. Não sei, a Júlia tem alguma outra colocação? Oi, Júlia. Estou te ouvindo, Oi, Júlia. Sigrid. Oi. É Gláucia Guerra aqui, do IMIP. Oi, Gláucia. Tudo porque... Bom? Tudo. Como Fernanda, eu estava no parto. Só que foi fora. Que bom. Olha, parabenizar, né? Assim, a gente sempre parabeniza o Ministério pela indicação, a Secretaria Estadual de Saúde pela participação, né? Cleonúzia é bem ativa, a pessoa responsável, então ela está de parabéns. Parabenizar a Júlia, que foi excelente a apresentação. A gente tem que lembrar que eles são jovens, ficam muito nervosos quando a gente vai dizer que vai falar para o Ministério, viu, gente?
Então, eles ficam ansiosos. Eu digo, não, vocês vão eu vou fazer. E o tema então, das... realmente sem querer, Glaucia, porque no início, sem saber disso, eu falei para ela que era um bate-papo, que era para a gente conversar sobre os casos sem nada demais. Aí, quando o tema, né, as consequências da pandemia em outras, isso aí é a cara de Brena. Brena tem uma preocupação imensa com os atrasos, né, que a gente sabe que leva à morte, e outra questão, mesmo não tendo atraso, a gente sabe que nossas instituições, os hospitais, por mais que se esforce, a gente não tem um preparo, então muitas vezes perdemos paciente, mesmo numa instituição que não deveria morrer, né? E realmente, assim, como Fernanda falou no começo, é sempre uma emoção, né? Essa nossa profissão é realmente emocionante. A paciente ficou gravíssima e depois tem um desfecho bom. E eu tenho um sobrinho que ele não está mais entre nós, ele era diplomata, e ele dizia assim: olha, tia, a questão é que vocês, médicos, vocês recebem um agradecimento provavelmente todos os dias da vida, porque o benefício que vocês fazem individual, por exemplo, eu sou diplomata, eu faço um trabalho bom para o Brasil, mas ninguém sabe. Eu digo, é verdade. Então, essa sensação que a gente está fazendo o melhor, tudo é muito prazeroso. Em relação ao pré-natal, a gente aqui não suspendeu o pré-natal, porque realmente nós somos uma gestação de alto risco, mas foi a única coisa que ficou funcionando na obstetrícia, foi o pré-natal. E também ficou funcionando a medicina fetal, porque todo bebê cardiopata com problema neurológico tem que vir para o IMIP. Como Fernanda falou aí, aqui tem cirurgião pediátrico, neurocirurgião, então, na verdade, e cardiologia. Então, é drenado para aqui. Então, a gente não consegue encaminhar para outro centro. Mas, e realmente, essa paciente é a cara da pobreza, né? Falta de planejamento familiar, culpa também. Aí a gente assume, ela pariu no IMIP com 16 anos e a gente perdeu a paciente de vista. Então, isso é falta de referência e contra-referência, então isso é uma falha do sistema muito grande, que essa paciente poderia ter morrido. Agora, cardiopata, COVID, né, é uma junção muito nefasta, né, e já saiu, né, Júlia, marcado para o retorno para a cardiologista, e quando ela chegou, ela não estava realmente anticoagulada, tá? Ela não estava, inclusive o bebê dela teve Covid, né? Porque ele ficou com ela 24 horas amamentando, então, nessa fase, nesse contato, provavelmente ele se contaminou, mas aí ele ficou bem. Inclusive é um caso raro, mas documentado com ressonância, tudo, sabe? Então, eu quero só agradecer a vocês. A participação é sempre um aprendizado. E eu imagino, Sigrid, aí no Amazonas, a nossa distância maior aqui é 12 horas de viagem. É verdade. Então, aqui então esse Brasil realmente é continental e é muito diverso. Então, essa discussão aqui com o Ministério envolvendo vários estados é muito bom. Muito bom. Tem sido muito bacana mesmo, a gente tem observado algumas situações, problemas comuns em todos os lugares, aquela falta, até começando pela falta de não realização do exame, ou número de exames realizados para diagnóstico de Covid muito pequeno, e a gente, no nosso manual, a gente colocou uma orientação, dando uma sugestão, claro, de orientação para essas pacientes, que aquelas que têm no local onde você possa fazer o exame e que seja possível esse resultado em 2 a 7 dias, que seja feito nas pacientes com qualquer tipo de internação obstétrica, ou aborto, ou gravidez ectópica, qualquer situação dessa, ou um controle clínico de alguma doença associada, ou seja, a gente orienta, colocou como orientação no nosso manual isso, naqueles locais que a dificuldade é de mais de 7 dias, o que a gente tem feito, por exemplo, aqui no Amazonas, nos locais onde a paciente, alguns locais que demoram mais de 7 dias para fazer, a gente sugere que seja realizado
com 37, 38 semanas, ou seja, lá no pré-natal ainda, para tentar resolver, né? E aquelas de localidade mais difícil, a gente orienta para que realmente seja feito o teste rápido, não tem muita escolha, infelizmente, né? Mas, assim, a gente tem visto esse problema. Problemas simples, Glaucia, até de quando o paciente chega no local, a gente fez um questionário no nosso manual também, não é, Fernanda? Algumas perguntas simples, se está gripada, se está com tosse, se tem alguma outra situação, para rastrear, para poder colocar as pacientes no local mais adequado. Então, ela é suspeita, vai para um local, para uma área diferenciada, não é, vem para outro. São coisas assim tão simples que a gente acredita que dê para fazer, né, Glaucia? Coisas que você consegue observar isso. Então, isso é importante. Como referenciar, está no pré-natal, os sintomas da fase dos dados clínicos da paciente, ela está no quadro leve, ela fica sendo monitorizada, não pode ficar esquecida essa paciente, porque está com quadro leve, deixa lá. Então, tem que ficar de olho para que ela chegue no hospital numa condição adequada, seja feito o diagnóstico. A gente, às vezes, vê que a paciente não tem essa retaguarda e acaba agravando muito para chegar no hospital já num quadro de gravidade importante. Às vezes, algumas condutas também. Então, assim, realmente tem sido uma problemática importante nesses encontros que a gente tem feito, né, Fernanda? Vê alguma outra coisa? Então, nesse quesito, né, assim, olha, não adianta a gente inventar moda. Nosso sistema é falho em muitas coisas. Então, a gente tem que pegar o limão que a gente tem e fazer as limonadas que a gente pode, tá? Só que a gente está percebendo, a gente percebeu desde o início que nem as limonadas estavam conseguindo fazer. Então, eu passo a relatar. No começo, a gente tinha realmente um problema de testagem. Nós conseguimos, junto ao Hospital das Clínicas, testar todas as gestantes que passavam no HU com suspeita de síndrome gripal, tá? Desde o começo. Mas, assim, o que eu quero... A minha experiência com testar todo mundo em massa não é boa. Esse protocolo baseado na triagem clínica primeiro, de sintomas, febre, saturação, e depois testar os suspeitos, se tiver do terceiro dia em diante, é o que a gente adotou aqui desde o primeiro dia, no dia 28 de março, quando a gente levou o HU para o alto risco para o HU. A gente tria todo mundo, até hoje a gente tria todo mundo. Tem docente na triagem, viu, Sigrid, aqui? Tem livre docente fazendo triagem, que não tinha equipe. Então, tem uma escala de triagem do ambulatório, porque de manhã a gente não tinha um residente para fazer triagem, à tarde é o residente que faz. A nossa entrada de pronto-socorro em ambulatório é a mesma. Toda mulher que pisa aqui é triada nas 10 perguntas, é feito temperatura, é feito saturação. Tá? Tem sintomas gripais, contato, respondeu sim a uma daquelas perguntas, a gente vai determinar se dá o tempo de colher. Se dá o tempo de colher, ela vai colher. E aí ela vai colher, entra para uma lista, que daí é outra parte do desafio. Ela entra para uma lista para a gente checar esse resultado e fazer o acompanhamento telefônico dela, porque não dá para colher e mandar para casa, porque se ela piorar lá no 7º, 8º dia, ninguém sabe, elas morrem, né? Então, então eu acho que assim, ok, a gente, assim, tinha essa equipe? Claro que não, gente. Eu tinha, não tinha, mas não tem enfermeira, não tem. Você tem que olhar para a sua realidade. Na nossa realidade, eu pus um livre docente com PhD para fazer triagem são 1.500 a 1.800 triagens por mês que a gente faz desde 28 de março do ano passado, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque não adianta a gente ficar só reclamando. Eu acho que assim, cada um de nós é responsável por chegar no seu lugar, no seu hospital. Por exemplo, eu estou fazendo um trabalho de tele-UTI, né? Aqui a gente está fazendo com o Hospital de Guaianazes e está em Rondônia também. A gente daqui entra para discutir os casos de gestantes críticas nesses lugares. Guaianazes, que é o hospital estadual, nessa semana eu passei visita, aí a moça falou assim, doutora Fernanda, nós não estamos conseguindo dispensar enoxaparina para as gestantes ou para as puérperas de segundo protocolo, né? Porque a gente dispensa aí mais 15 dias para gestantes, mais um tanto de dias para as puérperas.
Nossa, eu estou no pé da coitada da Adriana, que é a responsável pela saúde da mulher no Estado, mas eu estou no pé dela numa boa, porque sabe o que acontece? Eu cheguei e falei assim, Adri, nós estamos com um problema assim, Guaianazes não está conseguindo dispensar. Não, aí o pessoal da farmácia assim, não, dispensa, aí porque tem uma quantidade de enoxasparinas de 40 miligramas, está no Brasil inteiro, vindo do Ministério da Saúde. Mas está sob dispensação numa LME, que tem o CID específico, que é para os pacientes com trombose prévia, então não está incluso Covid. Então, aqui no Estado, cada um vai dar seu jeito. Aqui no Estado, como eu tenho esse acesso à Adriana está tentando resolver no Estado inteiro. Mas se eu não reporto para ela que isso está acontecendo, como que a médica de Guaianazes vai falar isso que está acontecendo, entendeu? E, na verdade, o que eu sinto é que eu sou a reclamona, sabe, Sigrid? Eu fico batendo de porta em porta. Eu sou, nossa senhora, eu brinco com os meus residentes, assim, ó, você vai precisar conseguir isso, então nem que você alguma coisa da avaliação da reumato ou da vascular, você vai ficar que nem espírito ruim no residente da reumato ou da reumato, porque senão não sai, gente, são as coisas, então a gente só reclama que não veio, que não funcionou, né? Porque tem muitas dessas coisas para a gente acertar, muitos desses elos para a gente construir essa corrente. Como a Brena mesmo disse, assim, é muito importante. A história dos 3 atrasos, ela acontece ipsis literis. Os 3 atrasos acontecem no Brasil como um todo. Tá? Tudo bem o atraso da distância acontecer e a gente ter uma dificuldade de superar um país continental, tá? Mas, assim, os outros atrasos não podem acontecer, a gente tem que treinar as pessoas para a gente não se conformar. Eu treino os meus residentes para eles saírem daqui inconformados. Aliás, uma vez eu fui patronessa da formatura, eu falei assim, saiam inconformados. Se vocês saírem inconformados, eu acho que eu fiz o meu trabalho, entendeu? Porque é isso. Eu acho que é exatamente verdade, isso, Fernanda. Perfeito. Mobilizar, e aí exatamente, quando essas reuniões, eu acho que tem que pensar exatamente o lado bom da moeda. Acho que foi muito bom a gente poder se aproximar, fazer essa troca, enriquecer com os colegas. Então, na nossa última discussão que a gente teve aqui, que eu participei aqui do caso do IMIP, do Pernambuco, a gente discutiu um pouco com a Rosiane sobre pronação. E a gente estava pensando já nisso, tinha providenciado uma bola, mas não tinha incorporado na nossa rotina para tentar ver se a gente conseguia postergar a intubação das pacientes. Então, fruto dessa reunião, a gente começou a incorporar na nossa rotina, né? Aquelas pacientes limítrofes ali, 30 semanas, que a gente estava, será que ela sustenta? Será que a gente precisa realmente interromper? E a gente começou a colocar na rotina da gente a pronação, fruto de uma reunião como essa. Então, quando teve essa reunião de hoje, esse caso, exatamente, eu acho que ela é emblemático, porque é febre reumática, que era uma doença que não era para existir mais, né? Ela com fibrilação atrial, fazendo Marevan, que não conseguia controlar, que é uma pena, que é outro reflexo de atraso. E aí eu acho que exatamente o que está gerando angústia agora, se houver de fato uma baixa e a gente estiver na reta final da pandemia, pelo menos desse pico de pacientes compensados de Covid, é o que é que vem por aí com a qualidade do pré-natal, pensando na questão dos atrasos. Porque a gente, há algum tempo, já acho que uma década ou mais, que a gente tem acesso universal ao pré-natal, mas era a questão da qualidade da assistência. Eu acho que agora, eu não sei se a gente vai conseguir manter mais o acesso universal, eu acho que até isso vai ter esse desmonte da rede toda, e aí a qualidade do pré-natal também eu acho que vai cair bastante. Então, assim, é importante alertar as pessoas que estão assistindo a reunião de, olha, presta atenção, reforça na rede, na periferia da rede, como retomar, então, a vigilância em relação à pré-eclâmpsia, em relação às outras doenças, a pobreza que vem associada, então, a tuberculose que vem associada. Então, era um pouco de dar esse alerta do comprometimento da qualidade do pré-natal, que eu acho que vai haver uma sucessão de consequências que a gente só vai ver daqui a pouco, quando esse pré-natal chegar no final, que ela chegar em parindo, e a gente já está vendo isso. Pré-natais que tem uma consulta só, elas procuram e só tem uma consulta. Então, era um pouco de trazer esse alerta desse impacto, além do Covid, de imediato a curto prazo, né? As consequências a longo prazo, ver se a gente consegue já refletir, já dar o alerta para a gente minimizar essas consequências todas. Eu acho que era um pouco disso que era importante. Breno, antes de eu dar a palavra para a Sandra, viu, Sigrid, que ela está com a mão levantada já faz um tempinho, eu só queria corroborar essa sua fala, que assim, eu perdi a conta de quantos anos fazia que eu não via ninguém chegar em eclâmpsia no Hospital das Clínicas convulsionar. Chegaram 2 esse mês, tá? Por quê? Essa paciente não estava fazendo pré-natal.
E vou te falar mais. Tem uma na UTI que pediram vaga, que ela estava entubada em outro hospital e tinha convulsionado 3 vezes, paciente com Covid, 20 dias pós-Covid, e estavam atribuindo ao pós-Covid, tá? Aí a doutora Adriana, que trabalha comigo aqui, que estava no plantão, ligou para o hospital, falou assim, gente, quanto está a pressão? Ah, não sei o que, não sei o que. Dá sulfato, ela tá com eclâmpsia. Imagina, não é eclâmpsia. Dá sulfato e depois manda ela para cá. Aí, quando eles fizeram dose de ataque de sulfato, a moça parou de convulsionar. Ela teve 3 convulsões no outro hospital. A gente teve uma história idêntica aqui dentro do hospital, que chegou e ficou, é eclâmpsia, não é gente, é eclâmpsia, mas é tardia, 7 dias depois, mas é eclâmpsia, então exatamente, acho que esse Não, a moça estava grávida, morreu o feto numa das convulsões, morreu o feto, nós recebemos ela em OF, nós fomos fazer o parto 7 dias depois do OF, veja, estou num dos hospitais escolas mais famosos do Brasil, chegou aqui, e a briga no UTI, que o hematologista, porque fez uma HELP, plaquetopenia clássica, e o hematologista queria arranjar outra causa para a plaquetopenia da moça. Eu falei, gente, isso chama HELP, conhece HELP síndrome, foi descrito em 1982, pelo amor de Deus, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa interessante, porque nós sempre tivemos gestantes que tiveram que ir para a UTI, acho que nós temos a Covid veio, a gente já tinha uma fraqueza, mas ela não era tão vista, que é o serviço terciário, paciente de muito alto risco, o cuidado em UTI, a interação das equipes, que eu sei que eu estou num lugar privilegiado, eu sei que o IMIP é um lugar privilegiado, tá? Mas não é a realidade do Brasil. E aí, toda essa falha dos atrasos na ponta, na assistência básica, no acesso ao pré-natal, qualidade pré-natal, qualidade de regulação de vaga para médio risco e tal. Isso daí já era clássico. Só que o Covid, o que aconteceu? Tem muito mais gestante indo para o serviço de intensivistas. Os caras, a gente vê o despreparo do Brasil inteiro do intensivista em lidar com gestante, né? Então, está expondo, né? Nós estamos o Covid pega os nossos problemas e bota na luz de LED, né? Os nossos problemas. Basicamente é isso, tá? Eu acho que o alerta importante é esse mesmo. Gente, assim, no Hospital das Clínicas. Opa, desculpa, Fernanda. Eu pensei que você tinha falado. Não, só para a gente falar que, assim, eu nunca, olha, sulfatei 2 pacientes por eclâmpsia dentro de um hospital que eu não sulfatava por eclâmpsia há milhares de anos. Eu sulfato por iminência, profilática no trabalho de parto. Uma chegou e convulsionou na porta do hospital. Paciente que não era do nosso pré-natal, que estava sem assistência do pré-natal. Ainda bem que ela veio convulsionar aqui na porta do hospital. Tá salva ela e o bebê. Tá? Mas, enfim, né? Eu acho que isso não pode, isso aqui é um alerta importantíssimo. Que não pode realmente. Deixa só a Sandra falar um minutinho. Pois não, Sandra. Oi, Sigrid. Oi, eu sou Sandra, eu sou médica de atenção básica no UBS de Olinda, né, em Pernambuco, e eu tenho duas questões que eu queria colocar aqui. Uma é se está sendo feito o teste para COVID no bebê quando a mãe é RT-PCR detectável. E outra coisa que a gente pega, não é com frequência, mas às vezes a gente pega a gestante sem querer ser vacinada. E não há quem convença a paciente a ser vacinada. Então, qual o tipo? A gente está querendo bolar um documento que nos respalde diante daquela família, né? Porque a gente chama o pai, chama a mãe para conversar e não tem jeito, são irredutíveis. Então, a gente está vendo de que forma é que a gente vai ter um documento para comprovar, para ir junto com essa caderneta da gestante para a maternidade, explicando o motivo por que aquela paciente não tomou vacina. Então, era só essas 2 questões. Uma em relação ao bebê, que a mãe foi detectável, né, e ele apresentou, depois de alguns dias, apresentou crise convulsiva e tudo mais. E a outra seria que tipo de respaldo, ou que tipo de documento a gente faria, ou que conduta vocês fazem diante de uma paciente como essa que eu indiquei.
de não querer se vacinar. Olha, Sandra, essa é uma boa pergunta. Em primeiro lugar, queria perguntar para vocês aí do Estado, como é que é o direcionamento da vacinação aí no Estado? Porque, por exemplo, eu estou no Estado de São Paulo, que é vacinação gestantes de alto e de baixo risco universal, tá? Aqui a gente está vacinando, graças a Deus. A gente teve aquela pausa depois daquele evento adverso, reportado em 24 horas, não durou nem 24 horas, só enquanto rediscutiam. Mas vacina universal, até as de baixo risco. Já é um posicionamento do plano estadual de imunização. Para todas. E a gente está plenamente convencida, a gente até exatamente, a gente começou a perguntar lá, até foi ideia até de Leila, que Leila está conduzindo o estudo de Covid e gravidez lá no MIP, e vamos começar a perguntar aos pacientes que chegarem com suspeita de Covid se tomou a vacina ou não. E aí, os pacientes graves que iam direto para a UTI, não tomou porque minha mãe ficou com medo, não tomou porque minha mãe não deixou, não, meu marido não deixou. Então, é muito triste que a família tem resistência, ela tomar a vacina e ela chega e vai grave para a UTI. Eu acho que tem uns números recentes que mostram, assim, 8 em 100 mulheres complicam gestantes, né? E uma complica de maneira drástica, com muita gravidade. Então, eu acho que tem que mostrar esses números. Um eventual evento adverso de AstraZeneca é 1 para 100 mil, então é muito largo, o NNH é muito largo comparado com e nós não estamos vacinando com a AstraZeneca, né? Eu acho que a gente tem que falar duas coisas, tá? Porque já que já tirou a AstraZeneca do meio dessa jogada, a gente se concentra nas outras duas. Então, assim, ó, primeiro argumento que eu uso aqui, Sandra, porque algumas vêm, não são muitas, mas tem aí uns 10% que vêm com esse questionamento de não querer vacinar, e aí eu pergunto, por que você não quer vacinar? Via de regra, é medo que a vacina vai fazer mal para o neném, tá? Basicamente é isso, tá? Então, primeiro eu começo falando da Coronavac, porque eu tenho mais Coronavac, até porque ela é produzida aqui, né? Então, e tem uma importação direta do Estado e tal. E a Coronavac, gente, desculpa que tá apagando e acendendo minha luz, que tá teste de gerador aqui nesse hospital, eu caí da conexão várias vezes, agora eu tô roteando meu celular para eu não cair da conexão, tá certo? Então, assim, aí, a primeira coisa que a gente tem que falar em relação à Coronavac, que é a mesma base da vacina da gripe, que faz 20 anos que a gente vacina, no calendário obrigatório de vacinação das mulheres, a vacina da gripe, e a gente não tem evento adverso. Por que eu estou falando isso? Que a gente tem que começar falando dos não riscos, acho que tem que ter um discurso antes de só o documento, sabe, Sandra? Minha sugestão era tentar conversar e educar, promover até uma aula coletiva, deixar rodando um filme se tiver como, ou poder banners em sala de espera do ambulatório, tá? Mas assim, primeiro falar isso, da segurança da Coronavac. A Pfizer é uma vacina que já foi administrada em mais de 300 mil gestantes nos Estados Unidos, tá? É assim, Em Olinda, a gente faz a Pfizer, Fernanda. Na gestante, a gente teve um período fazendo a AstraZeneca, mas houve aquele problema que houve a suspensão da AstraZeneca, e então a gente só está fazendo a Pfizer. Mas eu falo para você que a gente faz o grupo de gestante e a gente conversa com a gestante, mas há um caso perdido, que é isso que eu estou falando para você, de haver uma resistência grande, não querer de jeito nenhum, mesmo que você explique a questão das vacinas e tudo mais. Então, nesse caso, você faria o quê como médico? Se houver a resistência, mesmo disser não, para que você se respalde diante daquele caso. Eu acho assim, eu acho que uma coisa que que dá para fazer, e eu acho que tudo bem, depois a gente queria ver o que a Cleonúzia diz a respeito disso. Mas aqui, assim, os poucos casos que a gente teve aqui, eu orientei quem estava atendendo, que eu sou coordenadora do ambulatório de alto risco, eu orientei quem estava atendendo aqui a escrever no espaço que a gente criou lá, que a gente tem um carimbinho para Covid primeira dose, Covid segunda dose no cartão do pré-natal, escrever e anotar que após ser indicado e explicado o benefício da vacinação, a gestante se recusa a vacinar. Você não pode obrigar a pessoa a vacinar. Deixa eu só dar uma colaboração também aí, Fernanda. Agora, eu acho que só além disso, é uma coisa que a Brena falou que eu acho muito importante. Todas as pacientes que tiveram com essa situação
e que a equipe, começou a conversar com a paciente, porque, às vezes, a orientação que ela tem é de leigo. Tem pacientes, infelizmente, que não vacinam nem seus filhos, porque vai dar problema. Então, imagine nessa situação. Então, o que a gente tem orientado? A gente tem chamado a paciente, explicado os prós e os contras da vacinação, sim. Os riscos que essa paciente pode ter se não vacinar, tanto a ela quanto o bebê, e todas as que a gente fez, sem exceção, fizeram a vacina. Então, o que eu acho que realmente o que está faltando às vezes é que ela já vem com uma ideia pré-formada, que vai passar mal. A gente teve uns questionamentos, pacientes, assim, um negócio assim, esdrúxulo. E se eu tiver febre depois da vacina, meu filho vai ter febre, também meu bebê vai ter febre na barriga, quer dizer, às vezes são informações, assim, totalmente, coitada, que elas têm do externo. E, assim, do ponto de vista legal, Sandra, o que eu acho que é interessante é escrever no prontuário. Porque, assim, a gente não pode obrigar a paciente a fazer a vacina, ninguém pode obrigar. Mas você escrevendo no prontuário, já está caracterizado que você ofereceu, que você explicou os benefícios, mas mesmo assim a paciente não quis fazer. Agora, porque documento, eu penso que seja meio complicado. Você vai fazer um documento dizendo o quê? Que ela não quis. É um direito que ela tem, né? Embora uma coisa... O documento já é o prontuário e o cartão do pré-natal. Eu acho que essa é a mensagem, viu, Sandra? Porque senão você perde a efetividade, né? Tudo que a gente faz com uma gestante já é acordado que está registrado no cartão do pré-natal. Não, eu coloco. Eu falo assim, em relação à caderneta mesmo da gestante, então, colocar e ela assinar. Não. Você não tem um lugar na sua caderneta da gestante que fala das vacinas? Então, no lugar que fala das vacinas, você faz a observação, você até carimba do lado, gestante após ser orientada, se recusa a se vacinar. Eu acho que isso já te resguarda desse jeito, mas eu acho que vale a pena gastar a saliva, que nem a Sigrid está falando, para a gente explicar o risco dela ter de morrer. A Dani, ela está pondo aqui, as pessoas têm medo da vacina e têm medo do vírus, é impressionante. Quero só dar um dado para vocês, gente, tá? Um dado para vocês. 40... Desculpa. Liga. 40% das assim, nossa taxa de letalidade em UTI no Brasil é 40%, ou seja, de cada 10 gestantes que entram numa UTI com Covid, 4 morrem. Sabe lá o que é isso? Quando a gente fala nisso, realmente é o impacto para elas. A gente tenta pegar por esse lado, entendeu? Eu, pelo menos, tento falar por esse lado do risco. E, assim, só complementando, Sandra, o prontuário é a nossa maior defesa. Então, está escrito no prontuário, é uma defesa para a gente. Eu entendo a angústia, porque a gente realmente fica angustiada. De você explicar, e de repente a paciente, não, mesmo assim, não querer fazer. E eu queria falar só organizar. Isso, espera só um minutinho, vamos só organizar. A Júlia já tinha pedido a palavra antes. Eu queria só ouvir a questão do exame do recém-nascido, que eu perguntei. Sim. Júlia, você pode responder do recém-nascido, o que vocês estão fazendo? Eu falo o que a gente está fazendo. Sandra? Está fazendo. Oi, Sandra? Oi, está ouvindo? Pronto. A gente faz, todo o recém-nascido faz o SWAB, tá? Aqueles que dão positivo estão bem, faz isso que o pessoal faz, que significa, liga para a família para saber. Agora, o que tem observado é que tem voltado para se internar, não o menino que nasceu aqui. Os meninos chegam para se internar com um mês e 15 dias com Covid, porque pegou na família, né? Provavelmente, entendeu? Agora, em relação a essa questão da vacina, eu acho que escrever no prontuário e no cartão, família, apesar da orientação, não aceitou tomar a vacina, está ok. Eu acho que não precisa fazer mais nada disso, não. Agora, Júlia quer dar uma palavrinha que ela vai falar de um vídeo que uma paciente da gente fez e ficou muito legal. E está no Instagram do IMIP. Fala aí, Júlia, por favor. Obrigada, Glaucia. Pronto, Sandra, a doutora Glaucia já respondeu, né, com relação ao teste nos recém-nascidos. Com relação à vacinação, aqui no pré-natal, no IMIP também, que eu faço pré-natal de alto risco aqui no IMIP, o número de pacientes que não estavam fazendo a vacina também era muito grande, principalmente nas primeiras semanas, no primeiro mês de vacinação. De um tempo para cá, não sei se você tem observado isso também aí em Olinda, mas as pacientes estão
aceitando um pouco mais, já chegam com a vacinação. E as que não vacinam, acho que é basicamente isso que Sigrid e a doutora Fernanda também falaram. Conversar exaustivamente e até com relação ao vídeo, né, que a doutora Glaucia falou, a gente está até usando, mostrando para alguns pacientes, para tentar sensibilizar, porque se a gente não consegue tocar pelo lado da ciência, né, se isso não consegue chegar, não consegue ser compreendido mesmo pela paciente, talvez, chegar nessa questão emocional, de mostrar o vídeo, ou conversar sobre as pacientes que ficam muito graves, que, enfim, não vão ver seus bebês crescerem. Às vezes a gente não é também para chocar demais, né? Mas a nossa realidade é uma realidade muito difícil e que muitas vezes as pessoas não têm dimensão do que está acontecendo dentro dos hospitais e dentro das UTIs. E o vídeo está super legal, de uma paciente que é professora, ficou entubada vários dias na UTI, ela incentivando as mulheres a se vacinarem. Assim, é realmente importante a gente sensibilizar. Compartilha com a gente. Obrigada, Júlia. Podemos usar? Pode, tá no Instagram do IMIP, tá no Instagram. A gente pode... Manda pra lá, doutora Glaucia. Mande para Karen, mande para Karen. Vou mandar Júlia, um arroba. a gente pode usar esse vídeo Pode, na sala o vídeo... Pode? Pode sim, o vídeo tá no Instagram do IMIP, vou colocar um arroba no Minha gente pode usar à vontade, espalhe. E eu queria pedir a Sigrid e a Fernanda falar com o ministro Queiroga para, pelo amor de Deus, fazer um vídeo pedindo para o Ministério, vacina gestante, precisa isso. O Ministério não fez campanha de vacinação na televisão, isso precisa, antes que a gente, mais mães morram, né? Porque junta pobreza, falta de acesso e Covid. É uma tragédia, Mas pode compartilhar, tá no Instagram do IMIP. Glaucia, eu só preciso te dizer que essa é a nossa luta de todo dia, né, Sigrid? É verdade. Aliás, às 7 horas da noite temos reunião para falar disso. Outra reunião, né, Fernanda? Outra. A segunda reunião da semana à noite, porque esse povo aí que eu trabalho, eles adoram reunião à noite. Eles adoram. Aí, de vez em quando, eu fecho a câmera e abro um vinho lá na minha casa, porque ninguém é de ferro, entendeu? Logo na sexta, né, Fernanda? Não, gente, mas assim, tá muito bom o papo, mas a gente está já passando do horário. Só um minutinho, vamos só ouvir a Cleonúzia, né, que é a reguladora do Estado. A gente gostaria de ouvir aí um minutinho que você pediu a palavra, para a gente daí poder encerrar. Desculpa, Cleonúzia, eu não vi que você estava com a mão levantada, desculpa. Não, eu não levantei, não. Ela me viu mesmo na câmera. Perdão, assim. Mas é porque no final agora todos já discutiram. Como sou amiga pessoal de Sandra, assim, eu sei que ela é uma médica super atenciosa, então, assim, queria repassar a ela o que eu repasso que vocês passaram também, prontuário é nossa segurança, então, assim, e nunca deixar de insistir, né? Apesar de eu ter registrado nessa consulta a minha insistência, na próxima consulta, mais uma vez, insisti com a paciente, expliquei os fatores de risco, então, assim, vai ser sempre isso, tanto na caderneta quanto no prontuário, que Pernambuco, graças a Deus, desde o início, a gente usa aqui a vacinação para todas as gestantes com e sem comorbidades. A gente nunca nem passou por fases, desde o início, a Ana Catarina aqui do PNI conseguiu, e a gente só usa Pfizer aqui. E a gente está pensando, conversei aqui com a Sogop, aqui nas estratégias de divulgação, porque as nossas notas de sociedade, como você estava falando, a propaganda na televisão, eu falei com o secretário de saúde também, as nossas cardzinhos que a gente dispara entre os profissionais, não está chegando a convencer a paciente. Então, realmente, a gente vai ter que pensar aqui no que fica mais popular aqui, tem que ter uma propaganda comercial de TV mesmo, falando amplamente, né? E eu já vi na discussão passada da gestante, foi emocionante, os outros professores que estavam com a gente se emocionaram também, e já pedi que queria também, para tentar entrar no nosso Instagram também da secretaria, para que todos os profissionais tivessem acesso e usassem. Eu vou dizer até a eles, né, que eles é só entrarem no Instagram do IMIP para ter acesso da gestante, porque uma gestante, se o comercial pudesse ter isso, né, uma gestante dando sua palavra para as outras gestantes, eu acho que impactou mais ainda. Era só isso, gente. Obrigada. Olha, Cleonúzia, o envolvimento da SOGESP aqui no estado de São Paulo na vacinação tem sido importantíssimo. Eu acho que a nossa resistência à vacinação diminuiu
depois da Rossana encampar aí a Rossana, aliás, ela vai dar entrevista no Fantástico sobre esse assunto no domingo à noite. As lives que tem feito para gestantes tirarem dúvida, não é? A gente fez live a semana inteira aqui, né? 3 de nós aqui do grupo entrou para discutir dúvida da população leiga. A gente abriu live, a Sogesp que patrocinou isso, tá? Então, eu acho que esse é o papel. Se a gente esse eu acho o papel da sociedade civil também, não só do Ministério. Eu acho que, quando eu falei que a gente tem que pegar os limão e tentar fazer as limonadas, de todo jeito. Usa açúcar mascavo, usa açúcar refinado, usa o açúcar que tiver, tá certo? Sigrid, vamos, vocês têm mais alguma coisa, gente? Eu não sei se tem mais algum comentário, mas eu acho que eu quero só agradecer a presença de vocês. Eu achei, parabéns, Júlia, pela apresentação, Brena, Gláucia, vocês são super bacanas aí, e realmente mostrar, me chamou muita atenção essa frase inicial do caso clínico. Achei que realmente foi muito bacana. E agradecer a todos vocês pela presença, agradecer a Karen, o pessoal do Ministério que está aí, agradecer a Fernanda, mais uma vez a gente aqui na sexta-feira, né, Fernanda? Pré-reunião. Dizer que é um prazer estar participando disso tudo. A gente tem, como eu falei no início, aprendido muito com todas as pessoas que fazem parte dessas reuniões no Brasil inteiro. E um fim de semana maravilhoso para vocês aí. Gente, a gente também agradecer, é sempre muito bom essa troca, um prazer poder conversar sobre isso, né? Que a gente consiga ter essa melhoria, que realmente seja a diminuição da pandemia e a gente consiga alertar a todos, né? Gente, muito obrigada, então, vamos encerrando, é uma alegria imensa estar toda semana entrar com vocês, e como a Sigrid falou, é um prazer, e que esse prazer continue, a gente vai vencer, depois que a gente vacinar todas as gestantes, essa pandemia vai acabar, e a gente tem que manter a rede de apoio para a gente prevenir morte materna no Brasil, porque elas continuam morrendo de hipertensão e de hemorragia e de sepsis, e eu acho que elas vão morrer mais, a gente vai chegar nessa conclusão. Então, assim, vamos estar todos juntos nisso. Fernanda, só vamos consegui tomar colocar um o vinho link do hoje à vídeo aqui no noite, né? chat, eu estava tentando A gente e não estava comemora o vinho, a vida das Tem mulheres. o link do vídeo está no chat aí. Ah, legal, Deus Brena, quiser. obrigada. Obrigada a todas, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, pessoal.